Olá, boa tarde, 4h09. Estamos abrindo a nossa cobertura do segundo turno das eleições 2020, a partir de agora aqui na Clube 1330, Nereu FM 88.7. Vamos levar a você todas as informações deste dia de votação no segundo turno das eleições aqui em Blumenau e também em Joinville, as duas cidades catarinenses, com eleição em segundo turno para definir a nova gestão municipal a partir de janeiro de 2021. Todas as informações, como é que tem sido a votação até agora aqui em Blumenau, no estado e também em todo o país, você fica acompanhando a partir de agora com a nossa equipe de jornalismo da Força do Rádio, da Nereu e da Clube. Daqui a pouco, às 5 horas da tarde, os primeiros resultados oficiais da apuração dos votos com a nossa equipe direto dos locais de votação, né? A tradição da Nereu é trazer para você, tão logo as urnas são fechadas, já os primeiros resultados para você já ir vendo a tendência de resultado desta eleição. Mário Hildebrand do Podemos e João Paulo Kleinubin do Democratas são os candidatos nesse segundo turno das eleições. A votação vai até às 5 horas da tarde, restam 50 minutos para quem ainda não comparecer nos locais de votação fazer a sua votação. Lembrando sempre que não é permitido a votação para quem não estiver usando máscara. É recomendado levar caneta de casa e tem de se levar também um documento com foto ou título digital, aquele que você baixa no seu telefone celular. A partir de agora, começamos agora a nossa cobertura até o final da apuração das eleições aqui nos 1330 da Clube, 88.7 da Nereu. Pub Brasil informa a hora certa, agora 4h11. Pub Brasil, em 3 endereços, na rua 25 de julho 958, Rua Amazonas 4011, Frei Stanislau Schetti, próximo à Polícia Militar. Uma votação mais do que tranquila nesse segundo turno, assim como foi no primeiro turno. Assim, quem definiu foi o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Jaime Ramos. Ele passou hoje pela manhã aqui em Blumenau, esteve no cartório eleitoral, acompanhou um pouco da movimentação, ficou por volta de 1h e 15 minutos ali no cartório e conversou com a gente. Ele veio acompanhado de uma comitiva do Tribunal Regional Eleitoral para fazer esse acompanhamento, essa visitação. Ficou mais fácil de vir para Blumenau, depois foi para Joinville, afinal são as únicas duas cidades com segundo turno, então o desembargador Jaime Ramos pôde acompanhar um pouco do trabalho nestas duas cidades. Eu conversei com ele no início da manhã de hoje. Foi uma eleição, a gente pode dizer, mais do que tranquila, essas eleições municipais em Santa Catarina? Eu diria que sim, que são mais do que tranquilas, porque nós tivemos pouquíssimas ocorrências no estado inteiro, foram em torno de 50, 60 ocorrências policiais em todo o estado no primeiro turno. No segundo turno, como se reduzem, né, os candidatos e também as cidades, no nosso estado temos apenas Blumenau e Joinville, com disputa em segundo turno. Também haverá redução sensível de todos os casos, né? Isso se deve talvez ao desinteresse um pouco da população pela eleição. A gente viu uma abstenção muito alta. Está ligado diretamente à pandemia ou está faltando uma motivação maior para o eleitor de partidos, de candidatos, para uma mobilização maior? A média histórica de abstenções é de 22% no estado de Santa Catarina. Nós tivemos aqui em Blumenau 27%. Normal em tempos de pandemia da Covid-19. Eu penso que não é desinteresse dos eleitores, eles estão cada vez mais informados e interessados. E também o que eu percebi é que a ética na política está começando a aparecer. Então isso é importantíssimo para que o eleitor retome
a sua confiança no processo eleitoral, na escolha dos seus mandatários. Essa tranquilidade de eleições o senhor atribui ao quê? Eu atribuo justamente a essa circunstância, né, de mais responsabilidade de todos os candidatos e eleitores, cumprindo, né, todas as regras eleitorais e sanitárias, de modo que eu estou muito confiante, né, em que a ética na política vai retornar. Na questão de processos eleitorais, né, como é que foi essa eleição? Nós tivemos vários processos em todo o estado de Santa Catarina, tanto relacionados com filiação partidária, registro de candidatura, afastamentos para concorrer, e também vários casos de propaganda ilícita, né? Mas não foi assim um número exagerado, porque também, como eu disse, né, a ética na política tem que imperar. Esse o desembargador Jaime Ramos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que hoje pela manhã visitou aqui o cartório eleitoral de Blumenau, bem no início da manhã. Ele chegou por volta de 15 para as 8 da manhã e ficou aí por volta de 1 hora acompanhando o trabalho da Justiça Eleitoral aqui em Blumenau, e a movimentação bem tranquila. Aliás, o início da manhã, entre 7 e 8 horas da manhã, muito tranquilo para quem queria fazer a votação. Era um horário que estava reservado para idosos, né? Preferencialmente reservado para idosos, mas qualquer pessoa poderia fazer a sua votação, e estava bem tranquilo. Quem também esteve nesta manhã acompanhando o desembargador Jaime Ramos foi o procurador do Regional Eleitoral, o Dr. André Stephanie Bertual. Ele esteve com a gente também. Nesse ano houve um recorde de candidatos nas eleições municipais. Isso também gerou mais serviço para a Justiça Eleitoral. E o doutor André disse que o principal desafio da Justiça foi vencer o volume de processos dentro do prazo estabelecido. O que tem acontecido em vários processos eleitorais é que a legislação, que a cada ano é adequada, tem reduzido esse prazo, e com prazos peremptórios, ou seja, dizendo que são obrigatórios, inclusive sob pena de algumas punições para juízes e promotores e procuradores, exercer suas funções todas, julgar todos os processos nesse período de tempo. O que é impressionante é que conseguimos. Todos nós temos conseguido dar vazão, exercer essas funções e ter todos esses processos julgados em questão de dias, né? A média, inclusive, é muito baixa de dias em que o processo tramita no tribunal, por exemplo. E o que foi fundamental para isso, doutor? O engajamento. Todos os servidores, todos têm uma plena noção, uma plena dedicação ao trabalho. Isso tem sido, inclusive, demonstrado, elogiado pelos advogados da tribuna, que fazem essa menção expressa, e dão os parabéns aos servidores do tribunal, claro, e aos próprios juízes e outros operadores, pela dedicação que demonstram e entrega ao trabalho nesse caso. Para ter uma ideia, nesse período, nas últimas semanas, assim, os processos correm nos finais de semana e se trabalha da manhã à noite, todos nós. Esse é o Procurador Regional Eleitoral, André Stephanie Bertual, que esteve hoje pela manhã também com a comitiva do Tribunal Regional Eleitoral visitando aqui a cidade de Blumenau. Tanto o desembargador como o procurador falaram da tranquilidade dessas eleições no modo geral, tanto em primeiro como segundo turno. Mas será que tem sido assim mesmo? Eu vou conversar com o Tenente Coronel Jefferson Schmidt, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de Blumenau. Comandante, boa tarde, obrigado pela atenção aqui com o grupo da Força do Rádio. Boa tarde, Jorge, boa tarde os ouvintes da Rádio Mirim Clube, que estão agora ao vivo nos ouvindo. Prazer enorme estar conversando com vocês. Alguma ocorrência, comandante, durante o dia hoje, né, nesse segundo turno das eleições? Nós tivemos algumas ocorrências relativas ao policiamento da cidade, normais para um domingo, e algumas denúncias, né, relacionadas a eleições, principalmente se tratando de veículos plotados, né, muito próximos de locais de votação, não atendendo
a especificação que foi nos repassada pela Justiça Eleitoral, né? Aquela distância mínima necessária, né? Mas, todavia, foi constatado, agora então foi ao local e visto que não se tratava de veículos fazendo propaganda proposital no dia das eleições, mas sim eleitores que manifestavam individualmente o seu desejo por A ou por B e que foram de veículo para votarem, votaram e saíram do local com seus veículos. E esses veículos é que sim estavam com adesivos, não infringindo, né, na legislação. Nesse caso, a PM faz alguma orientação ao eleitor? Não, se for para esse sentido, não. O que a gente faz orientação é aquela pessoa que deseja, né, que desejou no dia de hoje, ir com o seu carro plotado, né, de algum candidato, e lá deixar exposto para fazer uma propaganda, né, no dia de hoje. Mas isso nós não tivemos nenhuma, aliás, denúncia, mas não tivemos nenhuma constatação que realmente isso teria sido feito. E sim apenas eleitores que foram aos seus locais de votação, votaram os seus veículos, votaram e saíram. O carro não ficou permanentemente lá exposto, né, fazendo a divulgação de determinado candidato. Fora isso, tudo tranquilo, comandante? Normal, tranquilo, como se esperava, né, nas reuniões que foi feita junto com a Justiça Eleitoral, a previsão que nós tínhamos para esse domingo, porque estão, no caso de Blumenau, 2 candidatos que politicamente e de agremiações de partidárias não teriam rivalidades que poderia acontecer algo pior, né? E sim um alinhamento muito tranquilo. Então não haveria necessidade de nós nos preocuparmos com algo maior nesse sentido, né? De haver vias de fato ou haver discussões entre partidariantes de alguma das duas chapas. Tá certo. Comandante, obrigado pela participação aqui na nossa cobertura das eleições 2020. Eu que agradeço, parabenizo a equipe de jornalismo da Rádio Clube e da Rádio Nerê por estar trabalhando hoje, no domingo à tarde, junto conosco aí, para fazermos a melhor data possível das eleições aqui em Blumenau. Comandante Jefferson Schmidt, tenente-coronel da Polícia Militar de Blumenau, comandante do 10º Batalhão da PM na cidade. Alguns chamados, mas nenhuma ocorrência constatada hoje aqui em Blumenau. Segundo o comandante, tudo tranquilo em relação à questão eleitoral, das eleições, né? Aconteceram outros chamados aí da PM, chamados da PM de serviço, mas não em relação às eleições. Mas os chamados que a PM recebeu com relação às eleições eram mais em torno de carros plotados, estacionados próximo aos locais de votação, mas como disse o tenente-coronel, né, não se tratava de uma propaganda forçada em hora inoportuna, apenas pessoas individualmente que iriam votar com carro plotado, porque se simpatizavam com algum candidato, mas votavam e já saíam do local, não caracterizando nada irregular. Um dia muito calmo hoje em Blumenau. E para saber mais sobre a situação, o movimento, o Tribunal Regional Eleitoral emitiu agora há pouco mais um boletim sobre a movimentação em Blumenau e em Joinville das eleições em segundo turno. A Stephanie Alves está em Florianópolis, no TRE, e traz os detalhes para a gente. Eu estou na sede do Tribunal Regional Eleitoral neste momento e falo agora de informações do boletim das eleições atualizado às 16 horas. Quanto às urnas eletrônicas, segundo as informações da Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE, foram registrados até o momento 14 ocorrências com urnas eletrônicas. Foram substituídas 10 urnas em Joinville e 2 em Blumenau. Além disso, foi feito o ajuste de conexão da bateria externa de 2 equipamentos em Joinville sem necessidade de substituir. Ao todo, 1.603 urnas estão recebendo os votos nas 2 cidades. Foram recebidas 12.159 justificativas via título de eleitores em Blumenau e Joinville e até o momento não foi registrada nenhuma ocorrência policial. Stephanie Alves, direto do Tribunal Regional Eleitoral, mais de 12 mil justificativas já no e-título aqui entre Blumenau e Joinville nessas
eleições. Hoje pela manhã, inclusive, no início da manhã, faltou energia elétrica na região do Garcia e na Itopavazinha. E a falta de luz também atingiu alguns locais de votação, mas em nada atrapalharam a votação. Os equipamentos possuem baterias, né, que tem um determinado tempo aí de garantia de utilização. A energia elétrica foi rapidamente restabelecida e assim não houve problema nenhum com a falta de energia elétrica na região do Garcia e na Itopavazinha hoje pela manhã nos locais de votação. 4h25, hora certa para Pub Brasil, em 3 endereços, na 25 de julho 958, Rua Amazonas 4011, Frei Stanislau Chete, próximo à PM, Pub Brasil. Quer comer aquele lanche saboroso? Dê um pulinho lá na Pub Brasil, em 3 locais para você. A gente volta já já com mais informações. Eleições 2020, seu voto você decide aqui. Cobertura das eleições. Seu voto você decide aqui na Força do Rádio.